Olá pessoal, boa tarde, tudo bem meus queridos do 8º ano? Tudo bem com vocês, né? Comigo tá tudo bem, tá? Só muita saudade de vocês, muita mesmo, certo? De vez em quando a gente fala, né, com alguns de vocês aí pelo WhatsApp e é só a gente conversar, né? A gente já se sente grato, se sente feliz, né, por estar tendo esse contato com vocês, né, e através da aula também, né, esse momento que a gente está aqui, você está aí ouvindo a gente, certo? E é muito importante que você assista às aulas, que você faça as atividades, que você tire uma dúvida com a gente, que você procure também tirar a sua dúvida pesquisando. Gente, tem tanto site bacana. E eu repito aqui o que eu disse em aulas anteriores, você está tendo tempo. O problema é que você às vezes acha que a falta do presencial, né, da gente pode complicar, mas não complica. Até eu acho que até ajuda, né, você procurar pesquisar sites que tem os conteúdos, porque eles têm a mesma metodologia da gente, né? Mesma metodologia. Aí com relação ao conhecimento, né? Também tem o mesmo conhecimento. Primeiro, que a gente explica, né, para vocês aqui, mas lá no vídeo vocês têm uma explicação igual, né? Ou parecida, ou então semelhante, né? Mas não deixe de pesquisar, não deixe de aprofundar o conhecimento de vocês, tá bom? E parabéns porque estão fazendo as atividades, tá? Parabéns. E gente, a nossa aula, dessas próximas aulas, nós vamos estar direcionando o conteúdo para redação, tá? Que é produção de texto. O modo de vocês traz os gêneros que precisam ser estudados, certo? Gêneros. Nós vimos gêneros textuais no 6º ano, no 7º ano. E agora no 8º ano, a gente está vendo detalhadamente esse gênero, né? A que eles se referem: o gênero narrativo, o descritivo, o dissertativo argumentativo, né? O injuntivo. E aqueles gêneros, né, que dizem respeito a texto jornalístico, a gente já viu a reportagem, a gente já viu a entrevista, a gente já estudou o artigo de opinião, né? O último agora foi o artigo de opinião, que é uma espécie de texto jornalístico. E agora a gente vai ver um artigo expositivo, tá? Um artigo expositivo. Esse tipo de texto, certo? Ele é estudado na série de vocês. O que ele traz? Na verdade, o artigo, ele vem contando a história da origem do teatro. A origem do teatro. Por quê? O que tem a ver, qual é a relação que existe entre esse tipo de texto, artigo expositivo, com o texto dramático? Ora, o artigo vem falando sobre a origem do teatro. E no teatro, a gente tem contato com o quê? Com a dramaturgia. E para se haver a dramaturgia, a gente tem que conhecer o texto dramático, que é um tipo de texto. Olha, vocês lembram que a gente estudou a novela. A novela é um gênero textual. Porque para a novela poder ser produzida, alguém precisou escrever aquela história. O enredo dela teve que buscar personagem, um espaço, um tempo, teve um foco, né? Porque qual é o ponto de vista que eu defendo a respeito desse aqui? Então tem que haver. E o texto dramático, ele é escrito também, ele é produzido. Alguém procurou conhecer uma história, um tema, e desenvolveu aquele drama, né? O drama. A palavra drama originou o texto dramático, né? Que são aquelas situações em que se tem a gente procura repassar alguma coisa para um público, uma história, um momento, né? Para um público, certo?
Então, o texto expositivo, né, tem como tema a origem do teatro, né? Não sei se vocês gostam de teatro. No ano passado, a nossa apresentação, né, nossos talentos, né, nós tivemos uma tarde lá no teatro no ano passado, foi muito bom, né? Então a maioria de vocês gosta do teatro para assistir peças, né, teatrais. Às vezes também se usa o palco do teatro para algumas apresentações, não é? Então, eu sei que vocês gostam. Então é falando sobre a origem do teatro. Então o que vem a ser um artigo expositivo? É um gênero muito comum no contexto escolar e acadêmico. Ele tem como finalidade apresentar um tema específico e informar sobre ele, recorrendo a recursos como conceituação, descrição, comparação, exemplificação, enumeração, dados estatísticos, certo? Ó, quando se diz artigo, já é um texto, eu já tenho que escrever. Eu não vou, esse tipo de texto aqui, ele não tem uma predominância oral, é escrito, tá bom? É escrito. Qual é o foco narrativo? Tem algum foco? Né? Qual é a pessoa que se escreve? Terceira pessoa. Primeiro que o artigo, ele é uma espécie de texto de opinião. Mas eu posso pegar esse texto e tratar de algum tema, né? Como diz aqui, ó, um tema específico e informar sobre ele. Então aqui é a origem do teatro, né? Como seu objetivo principal é explicar determinado tema, ele busca ser neutro e objetivo. E nesse tipo de artigo não há explicitamente defesa de opinião ou de ponto de vista. Apresenta a história, apresenta o tema. E nesse tema, né, há a questão do conhecimento, né? Do conhecimento. No caso, a gente vai ter conhecimento aqui de quê? De como se originou o teatro, né? Olha, na verdade o teatro ele remonta a mais de 2.500 anos antes de Cristo. Lá naquelas, com os gregos, com os romanos, né? Existiam os anfiteatros, que eram teatros enormes, que era a céu aberto. Aí eles ficavam lá apresentando as peças, né? E as pessoas assistindo, tá? É muito remota a questão do teatro. Então, esse artigo ele vem trazendo esse tema aqui, tratando esse tema. Agora, outra coisa também que vem tratando o módulo de vocês, que é baseado nesse artigo, nesse tema, é o texto dramático. O texto dramático. O texto dramático ele também tem uma estrutura, certo? Olha, no caso do texto dramático, ele é escrito para ser encenado. É comum não apresentar narrador. Sabe por que você apresenta o narrador no texto dramático? Porque lá na narrativa comum, você tem a pessoa que conta a história, é o narrador. Já nesse tipo de texto aqui, sabe por que não tem? Porque o texto dá-se através de diálogos entre personagens, né? Porque existe a cena, né? Existem as cenas, personagens, cenas. Então, a ausência do narrador se dá devido a essa presença dos personagens, né? E as falas, olha. As próprias falas dos personagens, que são antecedidas dos respectivos nomes, cumprem o papel da progressão narrativa, né? Ó, progressão narrativa é o desenrolar da história, o desenvolvimento da história. Como é que a história se passa? Então isso aí vai ser através dos próprios personagens e das falas deles, né? Viu? Que cada fala do personagem no texto dramático vem o nome dele antes. Olha aqui, o texto dramático que o livro traz de vocês é denominado uma peça O Santo e a Porca. Quem são os personagens? Caroba, Euricão Arabe,
Pinhão, Margarida, Dodó, Benona e Eudoro Vicente. Então, cada personagem aqui, né, antecede a sua fala, certo? Antecede a sua fala. Pode ser segmentada em atos, quadros e cenas. Olha, aqui tem o primeiro ato, né, no Santa Apoca, e o livro de você, na verdade, só traz um ato, que é o primeiro ato. Aí, durante as falas, né, existem também o que? É chamado de rubrica, né? De rubrica. O que é a rubrica? É a indicação das cenas, né? Indicação das cenas, olha. Seria isso aqui no livro de vocês tem, ó. Que é outra característica do texto dramático. O pano abre na casa de Eurico Arabe, mais conhecido como Euricão engole cobra. Aí é uma rubrica. A outra. Entra Margarida, atraída pelo rumor. Vem acompanhada de Dodó Vicente, disfarçado como horrível barbicha, com a boca torta, com corcova, cocheando e vestido de preto. Viu? Rubrica seria a indicação das cenas. Quer dizer, o que vai acontecer ali, no desenrolar da peça, do texto, tá? O que mais? Apresenta enredo, personagens, tempo e lugar. É construído na forma de discurso direto, sendo o nome do personagem apresentado antes da fala. E é composto por um texto principal. Viu? Tem o texto principal. E a partir daquele texto vai ser dividido, distribuído em cenas. Tá? O que é o discurso direto? É aquele discurso em que existe a fala, se observa a fala direta entre os interlocutores, né? Que é a pessoa que transmite a mensagem e aquele que recebe. No caso aqui é entre os personagens, tá bom? Então, o que seria esse texto dramático? É um gênero textual estruturado por meio de diálogos trocados em personagens e destinado a ser apresentado, e não só lido. Viu? É por isso que a pessoa que tem um produtor, ele pega aqui uma história, ele já transforma num texto dramático, numa peça. Então, um texto dramático não é só para ser lido, ele é para ser encenado. Não vai ser possível a gente fazer isso aí, porque nós não estamos na sala, não estamos na escola, né? Encenar uma peça. Mas se por acaso, na proposta que eu vou colocar para vocês quiserem, né, sozinhos, sei lá, apresentar, não sei, né, mas seria melhor se a gente estivesse na sala de aula. Mas um texto dramático, ele é para ser encenado, não só para ser lido. E percebido também, geralmente eles divertem, né, tem um objetivo de divertir. Tem deles que trazem algum ensinamento também, tá bom, pessoal? Então, o texto dramático é um gênero textual, por isso que a gente estuda, certo? Tem um tempo determinado, tempo que eu digo verbal, tempo verbal, não é tempo de data, de mês, de hora, de minuto, não, de dia, de ano, não. É um tempo verbal, né? É um tempo verbal. Olha, vamos nos situar bem aqui nesse texto dramático. Olha. E foi então que o patrão dele disse: Pinhão, você segue o cavalo e vai na minha frente procurar o Euricão. Euricão não, meu nome é Eurico. Sim, é isso mesmo, seu Eudoro Vicente disse. Pinhão, você segue o cavalo e vai na minha frente procurar Eurico. Vá procurar Euríquio. Chama Euricão mesmo. Aqui está a presença do discurso direto, entendeu? Ó, a presença dos dois pontos, do travessão, né? Ó, o travessão vem sempre depois do nome da personagem, tá bom? Então, esse tempo aqui é um pretérito perfeito. O que foi escrito já passou, tá bom? Então, pessoal,
Para aprimorar melhor o conhecimento de vocês, né, assistam ao vídeo de novo sobre a origem do teatro, sobre a questão do texto dramático, e assistam a nossa aula de novo. Leiam a página amarela do livro de vocês, tá bom? E façam as atividades. É a melhor maneira de eu aprender aquilo que para mim está sendo complicado e melhorar meu conhecimento naquilo que foi fácil de eu ter aprendido, ok? Então até a nossa próxima aula, tá bom? Até lá!